Imaginem a seguinte cena. As luzes de uma sala de cinema se apagam e começa aquele clássico trailer de um filme épico de sobrevivência. Nossa, eu adoro esse clima de tensão antes da história virar. Pois é, a tela escurece, a trilha sonora fica densa, tipo quase sufocante, sabe? O vilão parece ter recursos infinitos e a humanidade está ali esgotada no momento de maior desespero possível. É aquele ponto onde parece que não tem mais saída mesmo. Exatamente. E então, do nada, uma única nota musical quebra o silêncio. Um clarim soa. A tela pisca e o contra-ataque começa. É aquela virada na narrativa que faz todo mundo prender respiração, né? É o ponto de inflexão perfeito, onde a resistência deixa de ser só uma esperança secreta e passa a ser uma força real em movimento. A mudança de energia é muito palpável nesse tipo de história. Urze do livro do Apocalipse. E o contraste com o que vem antes é gritante, né? Demais. Para contextualizar quem está nos acompanhando, o capítulo anterior, o 13, descreve um cenário de trevas absolutas. Tipo um sistema totalitário implacável liderado pela figura da besta. Vigilância constante, controle total sobre quem compra e quem vende. Isso. Mas os textos que a gente vai explorar hoje funcionam exatamente como esse primeiro toque de clarim. O que torna esse comentário específico tão rico é que ele não aborda a passagem apenas como um texto religioso do primeiro século. A lente aqui é bem mais ampla. É quase uma análise sociológica, não é? O documento trata esses versículos como um estudo psicológico profundo sobre a própria natureza humana. O autor desvenda como o texto explora a lealdade sendo esmagada sob a pressão extrema e como um monopólio absoluto de recursos básicos, tipo comida e trabalho, sempre foi a ferramenta suprema para testar as convicções de uma sociedade. A nossa missão com as fontes de hoje não é entrar em debates teológicos abstratos. A gente quer descodificar o que esses símbolos realmente dizem sobre o poder e a resistência. E tem muita coisa surpreendente aí. Tem mesmo. Ao longo desta investigação, a gente vai revelar a utilidade tática de uma força-tarefa de 144 mil pessoas, a lógica por trás de um paradoxo bem louco sobre como a morte é encarada pela resistência, Essa parte da morte é fascinante. e talvez o mais impressionante, um código matemático e geográfico oculto nas últimas linhas do capítulo que vira de cabeça para baixo a ideia clássica de fúria punitiva. Então vamos direto ao ponto. Vamos lá. A narrativa corta daquela escuridão totalitária do capítulo 13 para o topo de uma montanha ensolarada, o Monte Sião. A primeira imagem de oposição real. Esse corte de câmera para o Monte Sião carrega um peso geográfico e político enorme na antiguidade, sabe? Lá em cima, o texto descreve o comandante supremo, chamado de O Cordeiro, que representa Jesus. E a postura dele é super importante, não é? Exato. O detalhe crucial é a postura. Ele não está escondido numa caverna planejando uma guerrilha. Ele está de pé na montanha que simboliza a autoridade absoluta e a sede do governo divino. É tipo uma reivindicação pública de soberania na cara do Império do Terror. É um desafio aberto. E o acompanhando tem uma tropa de choque muito específica, 144 mil indivíduos. O documento se refere a eles como soldados ressuscitados, fazendo uma ponte lá com o capítulo 7. Mas o que me chamou muita atenção foi a analogia tática que o comentário faz. A comparação com o apóstolo Paulo? Essa mesma. Ele descreve esse grupo como se fossem 144 mil cópias exatas do apóstolo Paulo. Essa comparação é brilhante para explicar a dinâmica da resistência. Porque, historicamente, movimentos clandestinos de dissidências sofrem com um calcanhar de Aquiles enorme, as famílias. Nossa, sim. Se o tirano não consegue te pegar, ele vai atrás de quem você ama. Perfeito. O comentário explica que a descrição dessas pessoas como celibatárias não carrega um peso moralista, como se o casamento fosse um problema ou algo assim. A questão é puramente estratégica. É tática de guerra pura. Sim, sem amarras familiares, sem cônjuge ou filhos que o Império da Besta possa usar como reféns ou alvos de retaliação, esses indivíduos possuem uma lealdade que simplesmente não pode ser chantageada. É o foco absoluto na missão. Faz todo sentido. E o texto ainda adiciona que não há mentira em suas bocas, tornando-os imunes à propaganda oficial do Império. Eles são descritos como os primeiros frutos, tipo um protótipo impecável de humanidade. Pensando bem sobre essa estratégia, tirando a família da equação,
A alavanca de poder do tirano desaparece completamente. E aqui entra um contraste visual que o texto cria e que eu achei, assim, muito fascinante. O lance das marcas. Isso. No capítulo anterior, o regime da besta marca as pessoas na testa como símbolo de submissão. Já essa força-tarefa no topo da montanha tem o nome do pai e do cordeiro escrito em suas próprias testas. É um contraste direto. Aí eu fico pensando, por que a testa? Eu leio isso hoje e penso imediatamente em pegadas digitais, sabe? Nossos dados sendo capturados para mostrar a qual megacorporação a gente é leal. Os algoritmos e tal. Mas pensando no mundo antigo, a testa não seria o outdoor definitivo da identidade? O campo de batalha visual de quem é dono de quem? Com certeza. A marcação no corpo no mundo antigo possuía exatamente essa função. Escravos e, em alguns casos, soldados muito devotos recebiam marcas ou tatuagens que indicavam a qual mestre ou divindade eles pertenciam. Uma declaração de posse mesmo. Exato. O Império da Besta, segundo a análise do documento, tenta usurpar a identidade humana, marcando as pessoas como gado. É uma garantia visível de conformidade por puro terror. E os rebeldes no monte? Em contraste frontal, os 144 mil ostentam o nome do Criador. Não é uma marca de escravidão comercial, mas um selo de pertencimento e proteção irrefutável. Eles não abaixam a cabeça para esconder quem são. Eles também são os únicos capazes de aprender uma nova canção. O comentário sugere que essa canção funciona quase como um dom de idiomas exclusivo. Uma criptografia. Sim, uma espécie de criptografia divina. Um código de comunicação global indestrutível que os algoritmos de censura do Império simplesmente não conseguem decodificar ou silenciar. E para coroar essa formação militar toda, o texto descreve uma descida literal da autoridade. O próprio pai e os anciãos vêm do céu à terra. O que seria tipo um endosso oficial. Na lógica da narrativa, isso serve como um endosso incontestável. Em tempos de guerra, a contra-informação e os falsos líderes surgem por todo lado para confundir a resistência, sabe? Para criar ruído. Isso. Essa aparição serve para colocar um carimbo de autenticidade no grupo. A mensagem é muito clara, tipo, esta é a verdadeira linha de frente. Mas, veja bem, ter um exército de elite perfeitamente alinhado no topo de uma montanha não muda o mundo se ninguém souber que eles estão lá. Eles precisam quebrar o bloqueio de informação. E aí que entram os 3 anjos. Exato. A análise mostra que a transmissão da resistência começa com um verdadeiro alarme global. Entram na história 3 anjos, cuja função principal é despedaçar o monopólio da narrativa que a besta construiu. O contexto dessa quebra de silêncio é brutal. O cenário global descrito no material envolve terremotos catastróficos e destruição física em larga escala. Tudo desmoronando. Sim, a infraestrutura de controle está temporariamente abalada, a humanidade está em choque profundo e o primeiro anjo aproveita justamente essa brecha. Ele voa no meio do céu, numa posição de supremacia total sobre qualquer rede de comunicação terrestre. Ele tem a atenção de todo o planeta. O alerta que ele transmite tem 3 partes muito claras. Primeiro, ele exige reverência ao Criador. Depois, anuncia que o tempo de ficar em cima do muro acabou. Tipo, o limite chegou. A hora da decisão. E por fim, ele lembra a todos que aquele que deve ser adorado é o mesmo que fez a terra, o mar e as fontes de água, a própria natureza que acabou de ser violentamente sacudida. O que funciona como um lembrete direto da fragilidade do sistema opressor. Porque o Império se vende como controlador do mundo, mas não consegue sequer impedir que a terra trema sob os seus pés. É uma ironia fantástica. A mensagem desse primeiro anjo expõe a ilusão de controle humano. E antes que a sociedade consiga processar esse choque, o segundo anjo atravessa o céu com uma manchete ainda mais explosiva: a queda da Babilônia. E aqui a fonte faz uma pausa muito importante. Ela esclarece que a Babilônia citada no texto não é aquela cidade de tijolos e muralhas do Oriente Médio antigo, né? Não, aquela lá já era poeira na época em que o texto foi escrito. Isso. A Babilônia aqui é tratada como um arquétipo. É um código para descrever o império corrupto, moderno e sedutor.
E o texto usa uma imagem muito gráfica para essa sedução. A Babilônia embriaga as nações com o vinho da imoralidade. Vinho da imoralidade. Como a gente traduz isso hoje? Na política internacional, a gente chamaria isso de soft power, o poder brando. Enquanto a besta representa a força bruta e o terror policial, a Babilônia representa a corrupção através do conforto. Ah, entendi. O pão e circo. Exatamente. É a estratégia de subornar a população com luxo excessivo, entretenimento vazio e estabilidade financeira. O sistema faz com que as pessoas literalmente desejem a própria submissão, desde que a taça de vinho continue cheia. O que nos empurra direto para a mensagem do terceiro anjo, que expõe o dilema central de toda essa narrativa. A escolha impossível. O filtro final. Sim. Ele revela por que, afinal, as pessoas continuariam colaborando com um sistema tirânico, mesmo presenciando avisos divinos tão óbvios. E a resposta está no uso da escassez como arma psicológica. O velho e eficiente teste do monopólio de recursos. Quem não tiver a marca não arranja trabalho e não compra comida. Exato. Mas ouvindo isso, eu me pergunto, isso me lembra muito aquelas cidades industriais do século XIX, onde o dono da fábrica também era o dono do único supermercado da região, do hospital e das casas. As famosas company towns. Isso. Se um trabalhador cede às regras absurdas do patrão só para colocar comida na mesa para os filhos, isso é instinto de sobrevivência, não é? A lógica do texto condena isso como maldade pura, onde o autor traça a linha entre a bússola moral e o desespero absoluto. Essa é uma ótima pergunta. E o comentário mergulha fundo nessa tensão. Ele reconhece o peso esmagador do desespero, mas argumenta que o texto estabelece o filtro de fé exatamente nesse ponto de ruptura. Como assim? Na visão apresentada pelas fontes, uma moralidade que só se mantém quando as prateleiras do mercado estão cheias não é convicção. É apenas um acordo de conveniência. Nossa, isso é forte. A lógica do terceiro anjo é que aceitar a marca não é um ato neutro de sobrevivência. Ao ceder, o indivíduo passa a lubrificar as engrenagens de uma máquina desenhada para esmagar os outros. Trocar a fidelidade moral por um prato de comida e uma falsa segurança fornecida pelo opressor é, na perspectiva do texto, uma colaboração ativa com a tirania. E o alerta do anjo sobre as consequências dessa colaboração é terrível. O documento descreve que aqueles que beberam alegremente do vinho corrupto dos luxos oferecidos pela Babilônia terão que enfrentar um tipo de vinho muito diferente. O vinho não diluído da fúria de Deus. Sim. Essa parte de não diluído me deixou curioso. A escolha dessa palavra não diluído é um detalhe cultural fortíssimo. No mundo antigo, beber vinho puro era considerado barbaridade, sabe? Ou algo feito apenas para causar embriaguez extrema. O comum era misturá-lo com bastante água. Para suavizar. Exato. Então, quando o texto fala de uma taça de vinho não diluído, está ilustrando uma justiça de 100% de pureza, sem uma única gota da água da misericórdia para amenizar o impacto. Uau! O comentário sublinha a ironia trágica dessa escolha. A humanidade abre mão de uma paz duradoura para garantir alguns dias extras de um conforto material, ansioso, vivendo com medo sobre o teto de um tirano. O que me deixa com uma dúvida gigantesca. Se a punição para quem colabora a essa tempestade não diluída e a vida para quem decidir resistir é insustentável, afinal, não se pode comprar, não se pode vender, não tem acesso a recursos básicos, como é que se resiste na prática? É o beco sem saída aparente, né? Porque olhando de fora, a resistência proposta parece simplesmente uma longa marcha para a inanição. Você morre de fome. Bom, o documento resolve esse impasse redefinindo completamente o que significa resistir. O termo grego que aparece aí é hipomoné, frequentemente traduzido como paciência ou perseverança. Mas paciência parece meio passivo, né? Exatamente, e as fontes frisam que hipomoné passa longe de ser uma aceitação passiva do sofrimento. Não é abaixar a cabeça e aguentar calado. É como manter a posição na trincheira enquanto tudo ao redor explode. É uma resistência dura, firme. Totalmente ativa. E o comentário apoia essa resistência em dois pilares fundamentais. O primeiro é a manutenção estrita de uma linha de base moral, que são os mandamentos. Segurar a onda das regras originais. Sim,
significa recusar-se a operar segundo as regras do jogo do império corrupto. O segundo pilar é a confiança inabalável na figura de Jesus, sustentando a crença de que o sacrifício tem um propósito final. Mesmo que todas as telas de notícias e as evidências materiais do momento gritem que o mal já venceu. E é aí que o texto lança o que talvez seja o maior paradoxo de todos. Ele diz, felizes os que morrem no Senhor. É um choque de perspectiva. Sim, porque, na ótica do tirano, matar o opositor é a vitória definitiva, né? É a punição máxima. Mas o texto inverte a lente e chama isso de uma baixa honrosa. É o momento de alívio, a saída oficial daquela trincheira exaustiva. O texto ainda vai além, adicionando que recebem o selo do Espírito Santo e que as suas obras os acompanham. Suas obras os acompanham. O que isso significa na prática? Ou seja, o impacto do que fizeram não é enterrado com eles, fica ecoando. Sabe o que me vem à cabeça agora? Como funciona o desenvolvimento de um software open source, de código aberto. Ah, interessante. Como assim? Imagine um programador genial que escreve um código complexo para um sistema de piloto automático. Ele constrói a arquitetura, implementa as regras e depois acaba falecendo. Só que o código dele é aberto. A comunidade continua usando. Exato. O sistema que ele construiu continua operando, processando dados e levando passageiros ao destino perfeitamente, mesmo sem o criador estar ali digitando. A influência dele roda no automático. Que metáfora excelente. É como se essas obras que os acompanham neutralizassem a ferramenta mais apelativa da ditadura, o medo da morte. Porque se o tirano te mata, ele não desliga o seu software. O exemplo continua rodando nos outros. Essa metáfora traduz perfeitamente a lógica da passagem. O oxigênio de qualquer regime de terror é o medo da mortalidade. Se a morte representa o fim absoluto, quem tem o poder de matar tem o poder absoluto de controle. Sim, é carta na manga deles. Contudo, quando a resistência enxerga a morte apenas como uma transição, tipo uma aposentadoria honrosa, e entende que o seu código aberto de integridade continuará inspirando e mobilizando outros de forma orgânica, o tirano percebe que perdeu sua principal alavanca. Executar um opositor com essa mentalidade apenas amplifica e eterniza a mensagem dele. A ameaça vira poeira. A tirania não tem resposta para quem não teme perder a vida. Simplesmente não tem como vencer isso. Mas se esses resistentes já consolidaram o seu legado e a sua saída honrosa, a grande pergunta que resta é: o que sobra por sistema que ficou? A hora da verdade. Sim, a última parte do documento foca justamente no acerto de contas definitivo, o clímax do capítulo. E ele acontece na forma de um evento agrícola duplo. 2 colheitas. Começamos com a primeira colheita, a do trigo. A descrição visual trazida pelo texto é de uma grandiosidade imponente. O filho do homem surge sentado sobre uma nuvem branca, ostentando uma coroa de ouro e segurando uma foice muito afiada. E o trigo dessa colheita representa a comunidade de crentes, né? A igreja que suportou a pressão. Exato. O termo teológico que a fonte destaca aqui é a condição desse trigo, ele está completamente maduro. O que, lendo a etimologia no grego original que o comentário traz, carrega a ideia de estar seco ou desidratado. É uma imagem poética muito dura. Eles foram secos pelo calor infernal das provações impostas pela besta. Toda a água da ilusão, todos os laços mundanos com os luxos da Babilônia evaporaram. Sobrou apenas a essência. É a purificação pela provação. Aham. E a colheita nesse cenário não é um julgamento demorado, é instantânea. Uma operação de resgate mesmo. A nuvem branca e a coroa de ouro reafirmam que se trata de uma autoridade legítima evacuando e salvando seus fiéis. Mas assim que o trigo é recolhido com segurança, a narrativa vira violentamente para a segunda colheita. E a atmosfera muda da água para o vinho, literalmente. A colheita das uvas venenosas. E a figura que conduz essa segunda colheita não é o filho do homem, mas um anjo que sai do altar do templo. Tem um simbolismo pesado aí, né? Muito.
O comentário identifica esse anjo do altar como uma alusão direta ao profeta mártir Elias. Ele é historicamente associado ao controle do fogo e ao clamor implacável por justiça divina contra líderes corruptos. Ele exige uma resposta definitiva contra a maldade. Uma maldade que já está transbordando. Sim, uma maldade que, segundo a visão do autor, também alcançou a sua própria maturação plena. Assim como o trigo amadureceu na resiliência, essas uvas atingiram o ápice do desenvolvimento na crueldade e na opressão. A imagem que se forma é terrível. Essas uvas ruins são atiradas num espaço que o texto descreve como o grande lagar da ira de Deus, situado no Vale de Josafá. A ideia de um lagar, onde as uvas são esmagadas até virarem líquido, denota uma destruição completa. E é nesse exato momento que a nossa fonte revela algo fenomenal. O clímax criptográfico dessa análise. Isso. O texto de Apocalipse afirma que o sangue flui desse lagar subindo até a altura dos freios dos cavalos por uma distância de 1.600 estádios. O documento calcula que 1.600 estádios antigos equivalem a aproximadamente 300 quilômetros atuais. Um rio de sangue de 300 quilômetros? Qualquer leitor desavisado olha para essa imagem de um rio de sangue na altura do peito de um cavalo, se estendendo por 300 quilômetros, e vê apenas o final sangrento de um filme de terror. O puro e simples esmagamento impiedoso dos inimigos. É o que parece, mas a análise geográfica e matemática que o comentário propõe muda absolutamente o tom da cena. Essa foi a parte em que a minha cabeça explodiu durante a leitura do material. Espera, 1.600 estádios são 300 quilômetros. O documento vai e cruza isso com um mapa de Israel. A distância do Monte Gólgota, o local exato da crucificação de Jesus, até a cidade de Belém, o local do seu nascimento, é de exatamente 10 quilômetros. E 300 quilômetros equivale exatamente a 30 vezes essa distância da vida terrena do Cordeiro. E o número 30 muda tudo. Não estamos falando de um banho de sangue arbitrário. A parábola do semeador entra aqui, né? Exato. Se a gente puxar da memória a famosa parábola do semeador contada por Jesus, a semente boa produz frutos a 100 por 1, a 60 por 1, ou no mínimo 30 por 1. 30 vezes é a régua mais baixa de expectativa divina. A matemática converte essa cena de crueldade num demonstrativo do limite da misericórdia. A conexão é cirúrgica. A lógica apresentada no comentário é que, mesmo no momento de um apocalipse, o critério utilizado pelo Criador para medir a humanidade não é inatingível ou despótico. Ele pega a régua mais branda, a expectativa do limite inferior, o 30 vezes. O mínimo viável. Isso. O que o texto codifica nesses 1.600 estádios é que o grupo que sofre esse esmagamento falhou em produzir até mesmo a taxa mínima absoluta de justiça, compaixão e humanidade requerida para sustentar a sua existência. Eles não entregaram nem o mínimo do mínimo. A punição deixa de ser um surto de raiva divina incontrolável e passa a ser a falência inevitável de um sistema moral que zerou seu próprio placar de humanidade. A matemática encerra o argumento aí. Se olharmos para tudo que o comentário nos revelou sobre o texto, percebemos que não se trata apenas de visões caóticas e bestas com chifres. A estrutura é uma análise profunda de como a pressão econômica, travestida de necessidade de sobrevivência, trabalha de maneira insidiosa para curvar as espinhas e comprar as lealdades. E a gente aprendeu, através desse material, que dentro dessa moldura extrema, a morte pode ser subvertida. Ela pode ser transformada no lançamento de um piloto automático de legado que aterra ditadores. E ainda descobrimos que a justiça descrita, por mais drástica e visceral que pareça, à primeira vista, está ancorada numa lógica surpreendentemente metódica e num padrão muito claro de expectativa. O comentário desmonta a ideia de um terror religioso gratuito. Entrega um tratado sofisticado sobre escolhas, consequências e até onde vai a régua da graça. A lição atemporal que as fontes nos deixam é que os cenários se atualizam, a tecnologia das ditaduras avança, mas o comportamento central não muda, sabe? O teste de caráter imposto pelo monopólio e o apelo anestésico da Babilônia
continuam operando os mesmos instintos humanos. A sedução e a coerção continuam sendo os dois braços do mesmo sistema. E é com o peso dessa atualidade que a gente vai encerrar a nossa investigação de hoje. O trailer épico de desespero e resistência que a gente imaginou no começo do programa não ficou restrito às areias do primeiro século. A lógica do texto obriga a refletir sobre o agora. Traz tudo para os nossos dias. Segundo o que lemos hoje, o maior triunfo da besta não ocorreu através de argumentos filosóficos brilhantes ou debates ideológicos refinados. O triunfo se deu trancando as portas do mercado, controlando quem podia colocar comida na sacola. Mexendo no básico da sobrevivência. Isso. E isso deixa uma pergunta perturbadora flutuando no ar para todos nós. Quantos dos nossos próprios silêncios, das nossas concessões éticas e das nossas súbitas mudanças de opinião diárias não são, na verdade, moldados pelas nossas crenças profundas, mas sim secretamente dirigidos pelo nosso medo instintivo de perder a nossa posição no mercado? Fica a reflexão para quem está nos ouvindo. Uma excelente reflexão para fechar.